Olá você que nos acompanha pela TV Câmara. Após o aumento do número de vereadores, que era de 15 na legislatura passada para 23 na atual, a Câmara Municipal sentiu a necessidade de alterar o regimento interno. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Reforma do Regimento Interno, o vereador Hamilton Filho, do PSC. Vereador, é um prazer recebê-lo mais uma vez na TV Câmara. O regimento precisa passar por essa alteração apenas pelo aumento do número de vereadores? Olá, Nara, é um prazer estar falando com você e aos telespectadores da TV Câmara também. Bem, Nara, surgiu a necessidade de adequar o regimento à nova realidade da Câmara. Antes eram 15 vereadores, hoje são 23. E além disso também, o regimento é novo. O regimento foi elaborado na legislatura passada, no ano entre 2009 e 2010. E toda lei nova, ainda mais no regimento interno, disciplina toda a tramitação de projetos, todo o funcionamento legislativo da Câmara Municipal, há necessidade de fazer uma revisão, fazer uma adequação, corrigir eventuais contradições ou equívocos que foi colocado. Então o presidente Luiz Lacerda nomeou essa comissão para estar fazendo essa revisão, estar fazendo esse ajuste no regimento. E desta comissão o senhor preside o grupo. Quem mais participa? Quais são os outros vereadores que compõem a comissão? Foi nomeada uma comissão suprapartidária, contemplando todos os partidos com representação na Câmara. Participa eu pelo PSC, vereadora Maria Geli pelo PT, vereador Jean Carlos pelo PTB, vereador Paulo de Lima pelo PDT, vereador Sargento Alberto pelo PTN, o vereador Fernando Cunha pelo PSDB e o vereador Jackson Charles, que representa os partidos que possuem apenas um vereador. Então são 7 vereadores. Eu tive a felicidade de ser escolhido o presidente da comissão pelos meus colegas. Essa escolha se deu em função de eu ser advogado, de eu ter uma experiência sobre o tema, de eu ter contribuído também com meu pai, que foi o redator do regimento atual. Eu contribuí na elaboração do regimento com ele. Então fui escolhido por esses motivos. Fiquei muito feliz pela confiança dos meus pares de me confiar a presidência dessa comissão. Vereador, e cada partido que indicou ou foi tudo definido aqui dentro da Câmara mesmo? Cada partido indicou o seu representante. De acordo com o perfil de cada partido indicou e o presidente homologou a indicação dos partidos. Nós temos 2 relatores na reforma do regimento interno, os vereadores Jean Carlos e a professora Geli Sanches, que também é revisora, ou seja, a comissão também está revisando a parte ortográfica do projeto. Sim, sempre, como eu disse, uma lei complexa como o regimento interno da Câmara exige uma revisão, exige uma atenção especial, exige e a vereadora Geli, além de ser bacharel em Direito, é também mestre em Educação, uma pessoa, uma profunda conhecedora da ortografia, do português, está colaborando muito. O vereador Jean Carlos também, um dos relatores, que sem dúvida também está colaborando muito, se debruçando sobre o tema, assim como todos os vereadores. Até hoje nós realizamos 2, estamos indo para a 3ª reunião da comissão, e o assunto ainda em discussão são as comissões permanentes da casa. O que já foi alterado sobre as comissões? Bem, nós estamos elaborando como proposta alteração da nomenclatura de algumas comissões. Por exemplo, o meio ambiente era tratado junto com saúde. Nós entendemos mais adequado colocar junto com a comissão de urbanismo. A questão, criando também a comissão do trabalho do servidor público, que é uma demanda crescente, uma classe importante do município de Anápolis, tanto os trabalhadores de modo geral quanto os servidores públicos. Então nós estamos alterando essa questão da função de cada comissão permanente da Câmara, que acho que é importantíssimo, visto que os projetos, as leis do município passam por essas comissões, e essas comissões que fazem análise minuciosa de cada projeto. Então temos que definir a competência de cada um para adequar o melhor funcionamento da Câmara. Então hoje o Legislativo tem 9 comissões. Se aprovada a reforma, o texto final, nós iremos para 10. Exatamente. Com a Comissão do Direito do Servidor Público. E tem uma discussão também que eu levanto essa bandeira, junto com os vereadores também, que é a questão da instalação no Conselho de Ética. Eu vejo que todos têm um comprometimento com essa questão. Eu acho que nós temos a missão de dar uma nova cara ao Legislativo, buscar uma conduta mais ética e mais proba dos parlamentares. Então estamos pensando também de inserir nessa reforma do regimento um conselho de ética para a Câmara Municipal. Eu acho que é importante, é uma necessidade. Nós temos que, não podemos fechar os olhos para essa demanda. E como funcionaria o conselho de ética? Seria um conselho de talvez 3 vereadores,
para se surgir, Deus queira que não surja nenhum tipo de problema, mas caso surja algum tipo de problema envolvendo algum parlamentar, esse conselho vai fazer análise da eventual denúncia e dar prosseguimento ou não, fazer análise, escolher provas, seria uma função de corregedor mesmo, a função de puxar a atenção, de observar a falha, apurar denúncias. Eu acho que, apesar de nosso desejo que isso não ocorra, mas tem que ter uma comissão preparada, uma estrutura pronta, legislação para isso, como vai se dar, como não vai. Na Câmara hoje há uma função do corregedor. E, na verdade, o corregedor ele é mais para questões internas. O Conselho de Ética seria mais amplo, seria uma comissão, um colegiado, por no mínimo 3 vereadores. Eu penso que é uma medida importante e que eu quero levar para a reformulação do regimento também. Para que este assunto já entre no novo texto. Sem dúvida. Vereador, e passadas as discussões sobre comissões, vem sessões plenárias. Quais são as mudanças previstas, então, para as sessões ordinárias da Câmara? Eu acredito que nós temos que disciplinar melhor a questão do uso da palavra pela ordem, a questão de ordem, que às vezes é banalizada, às vezes é usada de uma forma imprópria. Eu penso que nós temos que rever também a questão do líderes e vice-líderes. Hoje o regimento ele é confuso, né, nessa questão do momento que o vice-líder tem voz e vez, e há uma certa contradição. Então eu penso que as questões mais espinhosas são nesse sentido. Quando o senhor fala da palavra pela ordem, o que seria então? Como ficaria o texto final? Quais são as mudanças previstas, propostas? Nós não discutimos exatamente esse ponto. Eu acho que na realidade não seria nem tanto o uso, o que vai falar pela ordem, que pela ordem na realidade é o líder de um partido, de um bloco partidário, ele pode, ou do prefeito, ele pode pedir a palavra para fazer alguma comunicação que eu achar relevante. Eu acho que é bom. Isso aí, eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Detalhe que às vezes as pessoas utilizam isso de uma forma indiscriminada, a hora que às vezes tumultua um pouco a sessão. E a questão do vice-líder, o regimento prevê que o vice-líder teria esse prerrogativo também. Mas não deixa claro se for só quando o líder não está ou a qualquer momento. Então, o senhor fala o vice-líder do partido. Do partido, do bancada, do prefeito. Então, tem essa coisa a ser dirimida. Eu vejo que é questão de ordem. Às vezes os vereadores querem falar, querem questionar alguma coisa, para questão de ordem. A questão de ordem, na realidade, Nara, ela deve ser utilizada apenas para questionar o cumprimento do regimento, especificamente para isso. Eu vejo que hoje não é feito dessa forma. Os vereadores utilizam da forma que bem entenderem. Então nós temos que amarrar isso direitinho. E eu acho que as mudanças mais visíveis externamente seriam essas, entendeu? Vereador, há previsão também de mudança do tempo que é utilizado para o pequeno e grande expediente, visando que temos 23 vereadores. Eu particularmente sou contra. Caso há vereadores que entendem que o grande expediente, que hoje é 20 minutos, deveria ser reduzido, e para dar oportunidade de mais vereadores falarem, eu particularmente sou contra, porque há temas relevantes, há temas que necessitam inclusive de mais que 20 minutos para serem discutidos. Então eu vejo que nós temos que garantir o debate. A forma de garantir o debate não é dar oportunidade para mais pessoas falarem, sim fazer um debate amplo e restrito. Eu acho que 20 minutos, para alguns temas, 5 minutos é muito, outros 20 minutos são poucos. Porque para contemplar o direito, a possibilidade de colegas fazerem a parte, colaborar com a discussão. Então eu particularmente sou contra essa redução, porque eu vejo que isso não contribui com o debate. Eu acho que faz que na realidade é o seguinte: quando se instalou a legislatura, todos os vereadores entraram com a ânsia de falar, querendo transmitir uma mensagem para o povo napolino, querendo discutir algum projeto mais urgente, alguma proposta mais urgente, e na realidade tumultuou um pouco, vez por outra não tinha vaga, pessoas querendo falar e não tinham como. Mas hoje já está serenando, já está entrando no ritmo normal dos trabalhos. Essa, digamos assim, empolgação inicial já está dissipando, já está iniciando um novo tempo do trabalho normal da Câmara. Então eu vejo que o tempo de 20 minutos é adequado, na minha opinião. Caso, pode ser que os colegas entendam diferente, mas eu penso, a opinião da vereadora Hamilton Filho é que deve continuar. Em todas as discussões da comissão, o que prevalece é a decisão da maioria? Sem dúvida, a comissão são 7, então estamos lá. Caso não haja consenso, vamos votar e vamos apresentar a nossa proposta. Claro que se a minha proposta não for aceita, eu vou seguir o que a comissão determinar, que a comissão decidir. Até porque, vereador, após a decisão, finalização do relatório da comissão, o projeto vai à votação em plenário. Claro. Na verdade, nós estamos estabelecendo a comissão para elaborar o projeto.
o projeto de reforma. Nós iremos apresentar a nossa proposta e caberá ao plenário, que é soberano, decidir se acolhe ou não o que nós propusemos. Qual o prazo final, então, para o encerramento deste trabalho? Olha, não existe um prazo determinado, mas nós queremos finalizar até o dia 30 de abril. Com um relatório já parecer exatamente encaminhado para o plenário. Isso. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto. Tramitam na Câmara 2 projetos de sua autoria, e um deles é a proibição da venda do narguilé para menores de 18 anos. O que é, na verdade, esse instrumento, narguilé? O narguilé é um instrumento, um cachimbo de origem do Oriente Médio, onde as pessoas utilizam, lá é uma cultura comum, e nada contra quem faz a utilização desse produto, que é o estilo como se fosse um cigarro mesmo. Coloca uma essência, às vezes tem sabor, tem cheiro, tem outras pessoas colocam álcool misturado também, que funcionaria além de como cigarro, também como uma bebida, daria o efeito alcoólico que a bebida dá. Mas eu vejo a preocupação nossa em relação às crianças. Eu vejo que hoje, como não é propriamente um cigarro, não é propriamente um produto que é proibido, as pessoas vendem para crianças, vendem para menores. É comum a gente ver no Parque Ipiranga, crianças usando, menores usando. É comum a gente ver em festas mesmo, crianças usando. Eu fui na formatura recentemente, tinha menores usando esse produto. Então eu vejo assim, nada contra quem usa. Eu acho que cada um é livre. Nós, graças a Deus, vivemos num país onde a democracia reina. Mas eu acho que eu vejo com preocupação a venda e o consumo desse produto para menores. Então, como não tem como vigiar e proibir o consumo, visto que seria difícil, eu quero proibir a venda. Eu acho que o estabelecimento que não tem cuidado, que quer visar só o lucro e vende esse tipo de produto, que é nocivo à saúde, há pesquisas que dizem que é muito mais nocivo que o próprio cigarro, eu vejo com preocupação a venda desse produto para crianças. Alguns vereadores comentaram, porque o projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que ele cairia na mesma lei que proíbe a venda de tabaco para menores de 18 anos. O senhor acha que, mesmo que englobe o assunto, o projeto venha a passar e chegue à votação no plenário? Olha, eu estou aguardando a tramitação nas comissões. Eu vejo que temos que analisar com cuidado. Eu vejo que não seria igual ao tabaco, visto que não é utilizado o próprio tabaco no narguilé. Às vezes tem algumas essências, tem uma brasa que é utilizada, tem gente que tem uma essência de hortelã, tem uma essência de menta, tem várias coisas que não é tabaco. Então a criança pode ir lá e comprar tranquilamente. Então eu vejo que não é, eu não concordo com quem fala dessa forma. A pessoa que utiliza o cachimbo narguilé, ela pode tornar-se viciada? O senhor acha que abre um caminho para outros tipos de drogas, inclusive o cigarro? Olha, Nara, há pessoas que utilizam o narguilé também para consumo de drogas. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu acho que o narguilé em si, a princípio, eu não vejo como uma coisa que leva à droga. Mas pessoas que já gostam de usar drogas, utilizam também para fumar maconha, haxixe. A gente vê, a pesquisa que eu fiz me deu esses dados, entendeu? Então eu não vejo. Eu acho que o vício, eu acho que pode causar sim também um vício, entendeu? Então eu vejo com preocupação, por isso propomos esse projeto. Espero que os colegas entendam e aprovem esse projeto nosso. Vereador, caso aprovado, sancionado pelo prefeito, como será feita a fiscalização? Bem, o PROCON faz a fiscalização nesse sentido, que fiscaliza as relações de consumo. Eu acho que o PROCON, a prefeitura também tem técnicos fiscais que fiscalizam os estabelecimentos comerciais e certamente irão fiscalizar o cumprimento dessa lei. O senhor mencionou que quando se passarmos pelos parques da cidade, a gente visivelmente vê as pessoas utilizando. O senhor acha que não seria o caso também da fiscalização atuar nesses pontos? Sem dúvida, eu acho que tem que usar uma forma repressiva, deve ter preocupação com nossas crianças, entendeu? Quem é maior de idade e quiser fazer o uso, cada um sabe de si. Mas a criança, o menor, temos que buscar mecanismos para protegê-lo. Outro projeto é o que trata da proibição da comercialização de materiais de fácil combustão. Do que se trata essa matéria, vereador, e quais são esses materiais? Na realidade, não é comercialização, é a utilização de material de fácil combustão ou quando incendiado, dependendo de gás tóxico,
em isolamento acústico. Por exemplo, olhando aquela tragédia que ocorreu em Santa Maria, a gente fica preocupado porque lá, na verdade, as pessoas morreram não carbonizadas, e sim intoxicadas com a fumaça tóxica que saiu daquele produto. Então, que saiu daquele incêndio. Então, a nossa preocupação é assim: em Anápolis hoje temos vários cinemas, temos casas de show, temos, digamos assim, hotéis, local de aglomeração de pessoas. Nossa preocupação é assim: caso haja um incêndio nesse local, como que é o tratamento? Qual o material que é utilizado naquele investimento? Então, a nossa preocupação é nesse sentido, para que não utilize esse produto de fácil combustão. Porque há produtos em isolamento acústico, se você colocar fogo nele, ele vai queimar devagarzinho. Ou então não vai soltar um gás tóxico. Outros não. Então, minha preocupação é nesse sentido, que evitar que ocorra em Anápolis algo parecido com Santa Maria. Eu acho que nós temos que tirar a grande virtude de uma pessoa, aprender com a lição dos outros, né? Esperar acontecer um problema desse em Anápolis para depois reclamarmos, depois lamentarmos, e sim buscar mecanismo para que antes que aconteça a gente prevenir. Eu acho que uma das formas de prevenção é isso, esse projeto, porque lá, se houvesse um isolamento acústico, aquela boate Kiss, que não dependesse um gás tóxico, certamente muito menos pessoas haviam morrido. Então não é apenas a questão das saídas de incêndio, mas também do material que está sendo utilizado. Sem dúvida. Em Anápolis é possível encontrar material que substitua esses tem já utilizados? Tem disponível no mercado. Na verdade, às vezes há alguma diferença de preço ou de fabricante, né? Então já é um produto, na realidade, que é utilizado em várias cidades. Essa é uma lei que já existe em outras cidades. Então eu vejo que a Anápolis tem que abrir os olhos para essa questão também. Vereador, os dois projetos, então, tanto do narguilé quanto este dos produtos de fácil combustão, estão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aguardando parecer dos relatores. O senhor acredita que passarão tranquilamente? O plenário, os outros vereadores já aceitaram essas ideias? Olha, a gente, na verdade, não foi a plenário ainda, né? Já algumas pessoas que eu conversei se mostraram favoráveis. Vamos aguardar para ver a manifestação dos colegas, caso ele debater o projeto de forma transparente. Se algum vereador quiser colocar alguma emenda para contribuir também, será bem-vinda. Então eu tenho, na verdade, esses projetos representam ideias minhas, mas que eu penso que podem ser abraçadas pelo Legislativo. Eu acredito nela, eu acho que a Câmara pode votar esse projeto sem medo, que serão projetos bons para a cidade de Anápolis. Para finalizar nossa conversa, tanto estes projetos que o senhor apresentou, quanto o comando da comissão que reforma o principal documento da casa, o senhor acredita que já marca um bom início da sua legislatura? Sem dúvida, eu tenho marcado meu mandato pela reivindicação de vários serviços e obras da cidade de Anápolis. Já discuti com secretários, com o prefeito, alguns benefícios que a cidade precisa. Já fiz por volta de 50 requerimentos e obras e serviços nesses 3 meses. Vejo que apresentei, além desses 2 projetos, um projeto de resolução que visa alterar o regimento interno antes mesmo da reforma, para que os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e os demais pareceres sejam fundamentados, visto que estão fazendo leis e a questão de lei tem que ter um cuidado com o processo legislativo. Apresentei um projeto também de utilidade pública de uma entidade importante, que é a Associação dos Gestores de Logística da cidade de Anápolis. Então eu vejo que nós estamos trabalhando bastante. Eu estou na Câmara, não para ser mais um vereador, quero fazer diferente e fazer a diferença. Então eu estou na luta incansável para a gente buscar projetos bons, projetos interessantes. Tem uma lista de projetos ainda que temos projetado para a gente discutir. Não fiz tudo ainda para a gente dar uma sequência do trabalho, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda. Eu acho que eu sou um vereador jovem que tem ideias novas, tenho disposição para trabalhar e irei fazer isso. E para retribuir a confiança que o povo de Anápolis depositou em mim. Até porque o senhor foi o segundo vereador com maior número de votos. Sem dúvida, aumenta a minha responsabilidade por causa disso. Vereador, nós agradecemos então a presença do senhor aqui na TV Câmara. Muito obrigada por esclarecer os assuntos. Obrigado, nada. Foi um prazer falar com a TV Câmara. Você acompanhou a entrevista do vereador Hamilton Filho, do PSC. Para mais notícias sobre a Câmara Municipal e atividades dos demais parlamentares, você pode acessar o nosso site www.câmaraanapolis.go.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.